Olá, eu sou a Carla Zanin Colezel, sou nutricionista do Centro de Qualidade de Vida da Clinipan e hoje eu vou falar sobre a alimentação e o diabetes. Quem convive com o diabetes convive normalmente com muitos mitos alimentares, principalmente a respeito do carboidrato, que é um nutriente que está diretamente relacionado com essa doença. De uma forma geral, a gente vai encontrar o carboidrato em muitos alimentos, em vários alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar. Então, por exemplo, você vai achar o carboidrato nas massas, você vai encontrar o carboidrato nos cereais, como o arroz, por exemplo. Você vai encontrar o carboidrato nos doces, todos os doces de forma geral, chocolates, nos sucos, que são inclusive alguns alimentos que muitas pessoas não sabem que o carboidrato está ali presente. As frutas, que também nos oferecem carboidratos, são alimentos que lá no final do seu metabolismo, de alguma forma, vão se transformar em glicose. No diabetes, é muito importante que você saiba diferenciar os alimentos que têm alto, baixo ou moderado índice glicêmico. Quanto maior for o índice glicêmico desse alimento, significa que ele vai ter uma capacidade mais rápida, ele vai ser absorvido, o açúcar que está nesse alimento vai ser absorvido muito rapidamente pelo seu corpo. E essa absorção rápida vai gerar uma resposta, vai exigir da insulina, que é um hormônio que deveria estar fazendo o papel de baixar a sua glicose sanguínea. No diabético isso não acontece, porque ele tem um problema nesse metabolismo da insulina, Então o que acontece? Você consumir um alimento que tem uma capacidade de elevar a sua glicemia rapidamente. Quando isso acontece, no diabético, como ele não vai ter a insulina funcionando, ele vai acabar tendo um problema, a sua glicemia vai alterar, vai subir e aí nós vamos ter um problema maior. Então, para isso não acontecer, nós temos como combinar alguns alimentos, misturar alguns alimentos. Normalmente essa mistura ela vai se dar primeiramente através da inclusão de fibras presentes no alimento, elas vão ter a função de diminuir a absorção desse carboidrato, desse açúcar que está lá no alimento. Ou então com a modulação, ou seja, com a mistura. Nós podemos, se nós não temos a opção de misturar com fibras, a gente pode estar misturando com uma proteína, uma fonte animal, uma carne ou ovos, ou então, uma outra hipótese, a gente pode estar colocando uma gordura para poder modular, para fazer essa mistura e então esse alimento que contém o açúcar vai ser absorvido mais lentamente pelo seu organismo e não vai fazer o pico de glicose. Então aqui eu vou mostrar alguns alimentos. Nós temos alguns alimentos levando aquela ideia do índice glicêmico e eu vou exemplificar como nós vamos fazer aquela mistura para que você possa consumir praticamente todos os alimentos que tem na nossa dieta, E que você possa consumir o mesmo alimento que a sua família consome, sem a necessidade de estar fazendo alimento diferente, pratos diferentes em casa. Então, por exemplo, para café da manhã, a gente tem aqui café que deveria ser utilizado com adoçante, sem açúcar. Sobre os adoçantes, a gente vai ter alguns adoçantes no mercado e o que nós mais indicamos seria que se utilizem adoçantes naturais, como por exemplo xilitol, adoçantes à base de estévia ou adoçantes à base de sucralose. Você pode utilizar ou já incluindo frutas na sua alimentação, já no primeiro horário ali da sua manhã, como por exemplo temos aqui uma maçã e os morangos. Tanto a maçã quanto os morangos são alimentos que você pode consumir de uma forma mais livre. Não tem índice glicêmico alto, então você vai consumir e a sua glicemia não vai se alterar rapidamente. Aproveito para lembrar que o diabético ele pode ser tanto aquele que utiliza a insulina quanto aquele que não utiliza, e em algumas situações ele vai precisar consumir sim alguma coisa que seja até mesmo o açúcar. Então eu gostaria de reforçar que vai depender muito do seu tratamento, vai depender muito da sua medicação, porque normalmente o médico vai aliar com a nutricionista o seu tratamento, o nutricionista cuidando da alimentação e o médico da medicação. Então muitas vezes o diabético vai precisar sim consumir algum tipo de açúcar ou mesmo um doce para poder normalizar. Tanto a hiperglicemia, que seria essa subida do açúcar no sangue, é uma situação que coloca o diabético em risco, mas a hipoglicemia, que seria a baixa desse açúcar no sangue, também é um problema. Então, só para mostrar que em algumas situações também pode ocorrer a necessidade da inclusão do açúcar. Ainda no café da manhã, nós temos a questão do pão, que é um dos mitos mais, assim, que a gente escuta muito em consultório, se o diabético pode ou não consumir o pão.
Então, a resposta é sim, dá para comer sim o pão, desde que o seu pão não seja um pão de farinha 100% branca. Para consumir com o pão, o mais indicado seria um queijo branco, que é um queijo que tem pouca gordura, né? Lembrando que, fora a questão do açúcar, nós temos também que procurar manter o peso em dia, porque se o peso não está em dia, vai acarretando outras doenças, como a obesidade, por exemplo. Então, tentar trabalhar com o queijo branco, ou mesmo se você tem preferência por um paladar mais doce, trabalhar com uma geleia, lembrando que essa geleia tem que ser diet também, sem açúcar. Nós também podemos trabalhar possivelmente com ovos, que são fontes de proteína animal e que seria uma excelente fonte de energia já para o café da manhã. Então, para combinar com o pão, seriam essas opções as mais adequadas. Aí, para a bebida também, que é uma das coisas que a gente recebe bastante de dúvidas, nós temos aqui a água de coco e o suco de laranja, né? Aproveitando que agora faz bastante calor, é época de verão e as pessoas têm um costume de tomar bastante esses líquidos. Então, veja bem, o mais indicado não é você tomar o líquido, no caso aqui do suco de laranja, seria você consumir a fruta in natura. Se você consome a fruta, normalmente você vai consumir uma unidade de fruta. Se você consome o suco, você vai estar concentrando frutas. E essa concentração de fruta acaba concentrando o açúcar. Outra coisa importante aqui no suco, a gente acaba jogando fora a fibra alimentar, que é quem teria a função de justamente diminuir o açúcar, né, dessa bebida. E aí o que acontece? Jogamos fora a fibra, que é o bagaço da laranja, concentramos frutas e vamos ficar apenas com bastante açúcar para consumir. Então, para o diabético, não é interessante o consumo do suco de laranja. A água de coco, muitas pessoas não sabem, mas a composição dessa água, ela é basicamente açúcar, né? É um açúcar da própria fruta, porém é açúcar, continua sendo açúcar, a mesma coisa da laranja. Então, não é interessante que você fique tomando, por exemplo, estou com sede, vou tomar água de coco, que é saudável, porque tem sais minerais, porque hidrata. Realmente hidrata, mas a gente está falando de diabético, então diabético não pode consumir excessos de açúcares. Quanto aos lanches, nós temos lanches intermediários tanto para meio de manhã e meio da tarde. Né? Outra coisa que é bastante importante a gente frisar é que o diabético ele deve evitar os períodos prolongados de jejum. Então, por exemplo, o jejum não é somente aquele jejum que você fica da hora que você vai dormir até a hora que você acorda do outro dia. O jejum pode ser incluído também ao longo do dia. Tomou o seu café da manhã às 7 da manhã, só vai almoçar às 13 e depois só vai jantar às 19. Então, é um período muito grande sem se alimentar, isso deve ser evitado. Para isso não acontecer, a gente sugere que sejam incluídos lanches intermediários. E não são refeições grandes, com um volume grande de alimento, ou mesmo que você possa fazer uma refeição um pouco mais carregada. A ideia é colocar frutas, né? Aí entra aquela questão do índice glicêmico. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas frutas. Eu trouxe como exemplo a manga e a banana, que são duas frutas bem comuns de serem consumidas. E gostaria de deixar claro que essas duas frutas são frutas perigosas, porque são frutas com bastante índice glicêmico. Você consome esse alimento e ele rapidamente vai ser absorvido pelo seu organismo e vai elevar a sua glicemia. O que acontece? Significa que o diabético tem que tirar isso da alimentação? Não, mas aí vai entrar a ideia da modulação, da mistura. Então, por exemplo, para a gente fazer essa mistura e não acontecer, nós vamos colocar as fibras. Eu trouxe alguns exemplos bem simples de serem encontrados e que não precisam de manipulação nenhuma, basta você adicionar na sua fruta. Poderia ser cortada essa banana ou essa manga e ser colocado só por cima, né? Polvilhado por cima sementes de chia e sementes de linhaça, sem manipulação, não precisa triturar, não precisa fazer farinha, basta que você adicione e consuma. Essa junção desta fibra com esta fruta vai fazer com que você tenha uma absorção mais lenta do açúcar e aí, portanto, você vai poder consumir a sua banana, a sua manga sem nenhum problema. Ainda sobre os lanches, pessoal, eu gostaria de mostrar e exemplificar aqui alguns lanches que são bem comuns, que a gente percebe que as pessoas têm feito bastante na intenção de consumir algo um pouco mais saudável. Então, por exemplo, nós temos aqui uma granola. Essa granola, ela é uma granola completa, ela não é uma granola do tipo light ou fit, né? Ela é uma granola completa. O que seria uma granola completa? Ela tem aqui alguns cereais, algumas frutas secas e é aí que eu gostaria de mostrar para vocês. E nós temos também uma mistura de algumas oleaginosas. Oleaginosas
são, por exemplo, castanhas, nozes, amêndoas, pistache, né? Esses grãozinhos. O que acontece na granola? Você acaba consumindo uma grande quantidade de açúcar na granola, porque não é só a oleaginosa que está ali, que é uma fonte de gordura boa, não é somente o cereal, mas além do cereal, que já seria um problema para o diabético, porque está numa quantidade concentrada, ele ainda tem a fruta seca. E a fruta seca, mais ou menos na ideia do suco, ela está sendo concentrada, ela tem um índice glicêmico maior. Então, para o diabético, não seria interessante fazer esse tipo de mistura, comprar e consumir nos lanches aquele mix de frutas secas com oleaginosas, e sim consumir somente as oleaginosas puras. Então, você pode ir até as casas de produtos naturais e comprar a granel, puro mesmo. Castanhas, as nozes, amêndoas, pistache, macadâmia, castanha de caju, e consumir as oleaginosas mais puras do que misturadas às frutas secas. É a mesma coisa a questão do damasco. Damasco também é uma fruta seca que contém bastante açúcar. Para o diabético não seria interessante. E para almoço e jantar, a gente vai mostrar aqui, nós temos 2 pratos, né? E é uma coisa também muito importante da gente frisar. Eu coloquei aqui 2 pratos onde você tem, nesse primeiro prato, um arroz integral, uma carne, uma salada crua, a gente tem aqui folhas verdes, cenoura e o feijão. No prato do lado, a gente tem basicamente uma composição muito parecida, mas é a carne com o feijão, porém arroz branco, com uma couve refogada, que seria um vegetal refogado e não cru, frio. Então, o que eu quero mostrar com esses 2 pratos? Que os 2 estão corretos, que você pode consumir das 2 maneiras. O mais correto, o mais ideal é que você prefira o prato com o arroz integral, porque o arroz integral é rico em fibras e as fibras vão fazer aquela situação da diminuição da absorção do carboidrato do seu alimento. Porém, não tem essa opção do arroz integral ou você não conseguiu se adaptar e você tem disponível o arroz branco. Se você tivesse consumido somente o arroz branco, sem uma mistura, sem uma proteína, que seria a carne, sem uma fibra, que seria aqui o vegetal cozido, e o feijão, que também é rico em fibras e também é fonte de proteína vegetal, aí seria um problema. Então, lembrando, arroz branco sozinho não daria. Porém, arroz branco com os outros nutrientes você pode consumir tranquilamente e você não vai ter um pico de glicose dessa forma. Para os lanches da tarde, a gente pode repetir os lanches da manhã nas mesmas composições, só tentando nunca fazer uma repetição da sua fruta. Então, por exemplo, você comeu uma manga de manhã, tenta fazer a banana à tarde, ou então uma maçã, um morango. Nunca ficar naquela repetição, porque nós entendemos que se você variar a sua alimentação através das frutas e dos legumes também, ali na parte de almoço e jantar, você vai ter disponível na sua dieta uma variedade muito grande em relação às vitaminas e os minerais. Quanto mais vitaminas e minerais nós temos na dieta, o seu metabolismo vai ser muito mais eficiente, vai funcionar de uma maneira muito melhor. Para as opções de ceia, que seria um lanche pós-jantar, nós indicamos que você possa utilizar alguma coisa que te dê uma certa saciedade, então uma boa mistura seria também uma fonte de carboidrato misturada a uma proteína, e uma ótima opção para essa hora da noite ali seria um iogurte, né? Então dê preferência para iogurtes ou iogurtes naturais. Se você não tolera o azedinho que tem característico ali do iogurte natural, você pode optar por um iogurte que seja, primeiro passo, 0 em relação à parte de açúcares para o diabético, e por que não, de repente, iogurte 0 também em relação à gordura, para que a gente possa manter mais o peso. Nesse iogurte você também pode fazer a adição tanto da linhaça quanto da chia, porque você vai estar também diminuindo a absorção do açúcar que está no iogurte, ou então do farelo de aveia, que é um ótimo alimento, uma ótima opção de fibra para também aumentar a sua saciedade durante a noite e fazer com que você acorde não com aquela fome tão grande como se você tivesse ido dormir sem se alimentar numa hora um pouco mais tarde da noite. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa contribuir através destas informações simples na alimentação de vocês, que vocês possam fazer ótimas escolhas e ótimas combinações. Se souber combinar o prato, vocês podem consumir praticamente de tudo, né? Desde que respeite a sua quantidade, porque cada um tem a sua quantidade para ser ingerida, e isso é individual mesmo de cada um, e que vocês possam conviver bem com a diabetes, sabendo que ela é uma doença, porém ela tem tratamento e tem uma vida normal.